Meus irmãos, que alegria começar aqui com vocês o terceiro episódio do podcast do pastor. E hoje, tendo a honra de receber aqui nosso irmão Philon. Antes do Philon falar, eu quero abençoar a sua casa, convidar você para compartilhar, comentar, divulgar para alguém, ok? E já, depois da vinheta, nós seguimos aqui. Maravilha, então, logo após essa vinheta, agora sim, nós, para valer aqui no terceiro episódio do podcast, recebendo aqui nosso irmão Philon, diácono da Casa do Senhor. Philon, quero que você já se apresente, fale alguma coisa para o povo e vamos começar esse nosso bate-papo aqui hoje. Para mim, é um pouco desconfortável falar para as câmeras aí, mas a gente tenta se posicionar para glorificar e honrar o nome de Deus, né? Esse é o objetivo dessa conversa. Então, para se apresentar, eu me chamo Philon Ricardo. Sou nascido aqui no Iguatu, nascido nessa igreja praticamente, né, na Assembleia de Deus aqui. Tive algumas reviravoltas, né, desviei um tempo e Deus acabou me resgatando, para a honra e glória dele. E hoje a gente está aqui fazendo esse trabalho junto com o pastor Jefferson, tentando ajudar no que é possível aí, né, bem dentro da congregação. Resumindo, é isso. Pai do Gael, marido da Alessandra. E, enfim, eu acho que, para quem me conhece aí, é uma apresentação bem rasa, né? Mas assim, a gente vai conversar aqui e tentar expor um pouquinho dessa trajetória. Já começando assim nosso bate-papo, né? Você é nascido no lar evangélico, isso, né? Sim. E tem a honra de fazer parte da família pioneira da Assembleia de Deus aqui de Iguatu. Também sou nascido no lar evangélico. E parece que para nós o peso da fé é maior. Sim, com certeza. Com certeza. A gente, não só pelos outros, mas nós também acabamos nos cobrando muito a respeito da fé, a respeito daquilo que a gente vive. E de certa forma, isso acaba contribuindo muitas vezes para esses altos e baixos que a gente tem, né? Eu queria, sim, que você falasse um pouco aí a respeito da sua trajetória, como que foi que você se encontrou de fato com Jesus, quando que foi essa virada de chave que você percebeu que você não era só mais uma criança na igreja, mas que você tinha que tomar essa decisão. Então, assim, a gente que nasce em lar evangélico, né, a gente já tem uma estrutura de estar dentro da casa do Senhor desde muito novo, né? Eu participei do grupo das crianças, né, cantando junto com as crianças, enfim, a gente participou da escolinha do dominical, que era uma cultura, né, a gente foi criado nessa cultura. E, assim, a família procura muito separar a gente do mundo, né, e trazer essa cultura cristã pra gente, mas quando a gente começa a entrar na escola, a ter novas amizades, né, a gente começa a observar que o mundo não é do jeito que a gente foi criado, né, então, às vezes, assim, o olhar na minha época ainda era muito mais rigorosa, né, a questão da doutrina da igreja, a gente era muito mais separado, né, mais cobrado, então assim, por um lado tinha essa criação, minha mãe evangélica, minha avó é pioneira da igreja, tudo, e meu tio, pastor da Assembleia de Deus aqui, então assim, a gente era criado com uma família que tinha esse histórico, né, essa cultura dentro do lar, e daí meu pai, ele era jogador de futebol, então daí tinha um contraste, né, naquela época eu não podia jogar futebol. Então, eu já comecei, quando eu iniciei na igreja, a gente já sente um pouquinho dessa restrição, um pouco, né? E comecei, às vezes, vamos dizer assim, a andar em dois caminhos, né? De um choque de cultura. Quando a gente é inserido no colégio, quando não pode jogar futebol, e eu nasci, vamos dizer assim, gostando de futebol, de uma família, ali, assim, eu sou da família Furquim, que todo mundo é cantor, e da família Garcia Rodrigues, que todo mundo é jogador de futebol. Então, eu fiquei nesse choque de cultura, né? Tentando me descobrir, né? E eu não tinha muito talento para cantar, né? E eu tinha meu talento era para jogar futebol. Então eu fiquei nesse choque de cultura ali, meu pai me levava para jogar bola, minha mãe ficava, meu Deus do céu, se esse ônibus tombar, acontecer alguma coisa, você vai pro inferno, você não vai ser salvo. Eu tenho uma ideia. Então eu cresci nesse ambiente de contraste mesmo, sabe? Então acabou que eu não tinha maturidade para lidar com isso. Daí a gente vai no colégio, tem novas amizades, e chegou um ponto que eu acabei, quando a gente chega na parte ali de adolescente, né, a gente acaba indo um pouquinho com a tendência maior para as coisas do mundo, é difícil a igreja manter, né, então eu acabei, às vezes, olhando para o mundo de uma forma ali de querer ir para o mundo, então esse foi o primeiro erro na minha trajetória cristã, né? Antes de eu ir para o mundo, eu achei importante frisar dessa cultura da igreja, porque também essa raiz de crescer na igreja, de aprender a tocar um instrumento dentro da casa do Senhor, foi o que me resgatou lá na frente, porque a gente, às vezes, vai para o mundo, mas eu nunca fui para o mundo assim com aquela vontade, eu sempre tive o temor de Deus, eu sempre quis ainda permanecer nos caminhos do Senhor, e como, vamos dizer assim, eu pisava em ovos, né, porque eu sabia da verdade, eu tive experiências espirituais antes de ir pro mundo, né, e para trazer
eu preciso colocar o contrabaixo junto nessa história, então para não ficar desconexo. Isso, vamos colocar o contrabaixo aí. Então antes de ir pro mundo, tudo, eu era um menino muito, muito crente. E eu era aquela criança que orava. Se tivesse um enfermo, eu ia lá e pôr as mãos e orar. Criado pela Soninha, né? Pela Mairene. Suas irmãs do Coque. As irmãs do Coque. Então eu era um menino de muita fé, muita fé. E quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai comprou um violão e deixou um violão lá abandonado em casa. Daí minha mãe até falou pra mim, você vai comprar esse violão pra quê? O neném tá aí na barriga, vai tocar. O Zaru foi profeta ali. Então daí ele pegou aquele violão e deixou em cima do guarda-roupa e ficou abandonado. E eu, assim, fui crescendo e não tinha muito interesse em instrumento. Daí um dia eu tava vindo pra igreja e não tinha contrabaixo aqui na igreja, né? O pessoal de Corbélia veio aqui no trabalho. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu escutei um som diferente. E aquele som mexeu comigo. Foi um som que eu senti que bateu na alma. Eu não conseguia. Eu entrei dentro do culto e fiquei prestando atenção naquele som, mas eu não conhecia contrabaixo. Isso aí é década de 90, né? Uhum. E eu entrei no culto e fiquei prestando atenção. Aquele som foi mexendo comigo. Ali eu já creio que o Espírito Santo usou aquele som pra falar comigo, né? E quando terminou o culto, eu fui perguntar pro rapaz que estava tocando qual que era aquele instrumento, me interessei. E, enfim, ele falou o valor que era o instrumento, era fora da realidade. E aí eu cheguei em casa, catei aquele violão, tinha derrubado o guarda-roupa uma vez, estava um pedaço quebrado, sem corda. Catei aquele violão, fui colocar corda e descobri que se aprendesse a tocar violão, eu conseguia tocar contrabaixo. Daí eu fui pro violão. E daí começou a minha trajetória. Eu preciso linkar a música, porque quando eu desviei, teve a ver com a música também. Uhum. E quando eu fui resgatado, a música também me resgatou. No DNA já. Então não tem como eu não falar dessa parte musical sem contar essa trajetória na igreja, né? Daí eu fui aprender a tocar violão, naquela época era muito difícil, não tinha YouTube, não tinha internet, nada, então a gente tinha que aprender assim, tem um amigo meu que sabe tocar. Eu olhava ele tocando lá uma parte para chegar em casa e tentar tocar, né? Ensina uma posição. O Diego começando a namorar a minha irmã, daí ensinava um pouquinho, o irmão Juarez ensinava um pouco, o Anderson Barros ensinou um pouco, fui aprendendo, com o pessoal que já sabia um pouco, né? Um pouquinho de cada uma roda de amigos ali, e fui aprendendo. Daí não tinha dinheiro para comprar um contrabaixo, né? E aqui lá o contrabaixo ficou na mente. Daí o vô Basílio, na época ele tava doente, deu derrame, deu um AVC nele, né? Derrame, infarto. E ele passou por um período difícil, né? Nossa família com as provações, essa questão de saúde, não tinha condição para comprar, né? Daí o vô tocou no coração dele, ele vendeu uma vaca para me comprar um contrabaixo. Glória a Deus. Daí eu comecei a tentar aprender sozinho, era meio difícil, eu tinha uns amigos meus que faziam aula em Cascavel, e esses amigos iam, né? Minha mãe não deixava eu ir, porque era novo na época, né? Não, você não vai e tal, e eu querendo ir junto. Daí até que ela deixou. Nisso, nas 3 vezes que eu fui na aula, acho na 4ª ou na 5ª vez, o meu tio, que era o pastor da igreja, ele fazia hemodiálise, que tinha problema no rim, e ia pra Cascavel direto e tal. E quando eu tava indo de ônibus, eu vi um carro acidentado na beira da BR ali, né? E quando eu, na curiosidade, coloquei a cara pra fora da janela do ônibus e fui ver o que tinha acontecido. E daí nisso eu vi o carro dele, né? Reconheci o carro dele, os bombeiros estavam recém apagando fogo, né? Meu Deus. Daí eu corri lá no motorista do ônibus, falei pra ele, para, que eu acho que é meu tio que tá ali. Daí eu cheguei, desci do ônibus, e quando eu cheguei daqui, assim, no carro, né? Assim, eu não sei se é um estado de choque ou Deus não permitiu eu ter essa lembrança, mas eu cheguei, olhei dentro do carro, assim, e não me lembro de ter visto nada, né? Não ter visto ele. Daí, porque a minha ideia era assim, ele sofreu um acidente, os bombeiros, como o bombeiro tava lá, levaram ele para algum hospital. Daí eu cheguei e falei pro bombeiro, falei assim, o motorista do carro tá na onde, né? Ele falou assim, tá aí dentro. E apontou novamente, assim, né, pra ele, e eu olhei, e não enxerguei, não tenho essa imagem na minha cabeça. Daí o motorista do ônibus falou assim, ele é sobrinho do motorista do carro, né? Daí já me tiraram de lá, falou que não poderia ficar lá. Enfim, meu tio era o pastor da igreja aqui. E eu nesses conflitos, né, de 2 caminhos, né, seguindo essa trajetória de 2 caminhos, aquela conversão que a gente é criado, tem o temor de Deus, mas não tem a maturidade para permanecer no caminho do Senhor. E esse meu tio sendo pastor, ele era uma base, né, que gerava uma cobrança da gente, né, e quando ele falece, a gente fica meio sem rumo, né. Daí eu já estava numa trajetória de ir pro mundo, né, eu fiquei um tempo na igreja ainda, eu tocava na igreja, saía da igreja e às vezes tocava com a piazada na rua aí, né. Ele foi indo e eu acabei saindo da igreja. Quando eu vi, a gente daí os piá fizeram uma banda lá, né, quando meu tio tava ainda vivo, e, assim, eu tocava os piá na brincadeira, mas os piá falaram, não vou tocar então, lugar, não, eu falei, não vou tocar, né. Tinha aquele receio, não tem muito. E a gente perdeu essa base, né, ali bem na época da adolescência. Daí, quando eu vi, já foi indo pra esse lado do mundo, eu já comecei a tocar numa banda de rock, que a piazada fez ali, a banda JF, né, essas piá veio aí. Um abraço pra piazada, e Jesus espera vocês, piazada, vocês sabem o que eu tô falando. A mensagem. A mensagem, Deus vai resgatar vocês e nós vamos louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus.
Eu comecei a tocar pesado, e essa cultura cristã, eu nunca perdi o temor, mas foi ficando em segundo plano na vida, né? A vida foi tomando um outro rumo. Nisso eu comecei a namorar a Alessandra, que é minha esposa hoje em dia, né? O tio da Alessandra tinha um clube de baile aqui. Nossa, eu nunca tinha ido no baile, né? A gente não podia ir no baile, né? Criado na igreja. E a minha namorada era sobrinha do dono do cara que fazia os bailes, você tem ideia. Meu Deus, cara. Daí, assim, não podia deixar a namorada no baile sozinha. E aí ficava aquele negócio, né? Quando foi, assim, foi indo tomando uma trajetória. Daí nisso vem a bebida. E a gente, porque assim, a saída de quem é criado no lar evangélico não é uma saída de uma vez. É aos poucos, sabe? Quando a gente não percebe. Quando você vai dar conta da situação, você já tá longe demais para voltar para trás. Você já tá longe demais para voltar para trás. É isso que, quando eu percebi... Tipo, é um caminho, entre aspas, sem volta. É um passo ali na escola, que você dá pro lado do mundo, de repente a gente vai ir na Arapuca, né? Meus irmãos, só para vocês terem uma noção que nós estamos no meio de uma batalha espiritual aqui nesse podcast para poder gravar, porque eu sei que essa mensagem vai chegar. A filmagem já parou 2 vezes, o celular já desligou, mas o celular não foi inimigo não, fui eu que não vigiei. Mas nós vamos chegar com essa mensagem aí, tá? Então, se de repente houver alguns cortes que não tiver uma ligação, você entenda que é isso, mas nós vamos seguir com a mensagem aqui, né, Fábio? Então, retomando de onde a gente acha que nós paramos. Só Deus sabe. Então, vamos voltar lá, Fábio, onde nós tínhamos falado e não gravou, sobre a questão de como a música influenciou no seu retorno para a igreja, né? E também dentro dessa, você já comenta, porque eu dizia assim que a tua composição, as músicas que você compõe, ela tem uma influência, eu percebo uma influência muito grande, assim, do Rodolfo Abrantes, por exemplo, né? Sim. Então, eu quero que você fale sobre esse trecho aí, que esse trecho precisa chegar onde nós vamos alcançar. Então, assim, eu entendo que a música é um instrumento de adoração. A música, ela foi criada no céu, para adorar a Deus, né? E quando a gente transforma a música em um instrumento do mundo, ela também continua com a essência dela de adoração. Então, tudo aquilo que a gente adora, a gente se torna parecido. Se você começar a cantar uma música sobre traição, aquilo vai entrando na sua alma, quando vê, você traiu. Se você começar a cantar uma música sobre bebida, aquilo vai entrando na sua alma, você vai se tornando um alcoólatra. Então, assim, existe um peso espiritual na música que atinge a nossa alma. Às vezes uma música secular, ela te emociona, você chora com a música. Então, a gente precisa vigiar e entender que a música é um instrumento de adoração a Deus. Eu não tinha essa maturidade quando eu comecei a me tornar um músico, e eu acho que isso foi uma brecha que me levou a colocar coisas dentro da minha alma, que gerou um caminho fora da igreja. E hoje, quando eu voltei para a igreja, eu tenho uma vigilância muito grande, entendendo que eu vou adorar o Senhor. Meus instrumentos é consagrado para adorar a Deus. Eu não quero, se outra pessoa vai pegar o meu violão, eu não quero que ele toque a música secular dele. Exato. Porque ele é consagrado. Eu entendi esse papel da música. Porque o inimigo, né, o diabo, ele era responsável pelo louvor do céu. E quando ele caiu do céu, agora vem um homem, um ser imperfeito, mas Deus colocou essa capacidade de entregar adoração a Deus no homem, né? E por isso que existe essa batalha espiritual em direção à música. Eu até penso assim que o músico, ele talvez seja a classe mais atacada. Talvez, a gente sabe do peso da responsabilidade, por exemplo, de um pastor, né? Você sabe do peso da responsabilidade de um líder, de um obreiro, mas eu acho que o ataque direcionado pro músico, ele é muito mais intenso, né? Que aquilo que eu mencionei antes de parar a gravação ali, eu vou falar de novo, porque a música, ela exerce um papel fundamental dos dois lados, né? Tanto dentro do ambiente cristão, quanto do ambiente não cristão. Eu acho que essa palavra fica mais apropriada, né? Então você vê assim que em ambientes não cristãos, isso não falando só do mundo, do sistema mundano em si, mais religioso também, a gente percebe que a música, ela exerce um papel central por causa dessa questão da adoração, né? A frequência, a batida dela, tudo tem um... E assim, o pastor, o obreiro, ele é mais bem preparado para se posicionar em lugares espirituais. O músico, ele não tem noção que ele está se posicionando em lugares espirituais. Às vezes a batalha ali, ela é sentida, mas não discernida, né? Então ele fica vulnerável e acaba, às vezes, sendo um alvo fácil. Então, é outro ponto que a gente precisa, às vezes, tentar melhorar dentro, né, da comunidade cristã, dentro da igreja, um preparo bíblico para o músico, né? Um preparo espiritual para o músico, sabendo que ele é alvejado. Quantos músicos desviados você vai nesses artistas famosos aí, jogando por baixo, 80% saiu de dentro da igreja. É verdade. Os ícones mundiais hoje são pessoas que faziam parte de corais ou do próprio solo da igreja, né? Então a gente precisa ter um olhar mais atento, né, para esse ministério, sabendo que ele é alvejado pelo inimigo, porque teoricamente é o lugar que o inimigo tinha no céu, né? Daí o inimigo, da onde que ele caiu? Porque ele se encheu de orgulho, ele achou que ele era perfeito. Agora Deus cria um ser imperfeito para adorar. E que ele recebe essa adoração, né, cara? Isso então, é fenomenal. Vai de frente com ele, né? Essa referência
dessa composição, musicalmente falando, né? Agora não é da parte espiritual, mas musicalmente falando, com certeza tem, né? Porque a gente acaba compondo uma mistura daquilo que a gente ouvia, né? E o Rodolfo, ele era um vocalista dos Raimundos, né? Então eu ouvia muito ele. Daí quando ele volta não, porque ele não era evangélico, mas ele converteu ao cristianismo, e na época eu ainda estava desviado, e vem com a cultura cristã e tocando uma música que eu gostava, né? Dentro da igreja, aquilo ali acendeu, vamos dizer assim, uma luz. Olha só, dá para mim tocar um rock e adorar o Senhor, né? Então eu acabei entendendo que a música, a gente tem essa liberdade, sabe? De buscar nos ritmos, mas sempre com a prudência. E as composições foi momentos espirituais, foi assim, o Espírito Santo que direcionou o som do céu mesmo. Eu estava lá no sítio e eu escutei a melodia na mente lá, na época eu trabalhava lá, mexia com as vaquinhas de leite, e quando eu estava indo buscar as vacas lá e orando e sentindo a presença de Deus, a canção, a melodia veio na mente e eu subi buscar as vacas no pasto. Quando eu voltei, cheguei, a música já estava, o esqueleto da música já estava desenhado, assim, né? Então essa questão da composição dá uns insights, assim. Tem vezes que eu fico querendo compor e não sai nada. De repente, em 10 minutos sai uma música. E o que é engraçado assim, o que é positivo nisso, é você ver assim, olha, eu repito de falar isso aqui porque você vê que a igreja local aqui conhece as suas músicas, né? E adora junto. Aí você vê no culto infantil o Gael, cara, o Gael é o seu maior fã. Toda vez ele canta o hino lá, o hino. Então, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu acho que é isso que é interessante. A comunidade local nossa e a Assembleia de Deus de Iguatu tem as suas canções. Exato. E isso eu acho que é uma riqueza cultural para dentro da igreja local, né? Sim. Porque às vezes a gente tá tocando canções lá que não sabe a história, né? Enfim, mas isso traz uma identidade. A gente compor as nossas próprias canções, sabe? Isso assim, você falando, sem levar em conta a parte espiritual, levando a parte cultura mesmo, né? Você vê que de fato existe uma identidade própria da igreja. Eu costumo falar assim que Iguatu é uma igreja fora da curva, né? Aí Deus pega e manda um pastor mais fora da curva vindo pra cá. É muito legal. E Deus vai abençoando, né, Fábio? Então... é legal, tipo, assim, quando às vezes eu tô cantando o hino e a gente dá uma parada e escuta a igreja cantando, né? Junto. Meu Deus do céu, isso é bem assim. E o Senhor entregou pra gente adorar junto. Isso aí é melhor do que tocar no rádio, tocar na igreja. O meu maior sucesso como compositor é ver meu filho cantando o meu hino ali na hora do culto, falando que cantar o hino do meu pai. Cara, é o seu maior ministério. Não tem como. Você acha que um palco vai substituir isso, um aplauso? Não tem como. É verdade. Chegar, então, assim, já sou um compositor de sucesso. Já atingiu o objetivo. Não tem como, né? Deus é maravilhoso. Me chamou a atenção para orar, para Deus poder confirmar vocês nessa liderança jovem, inclusive num tempo tão necessário, foi essa questão da representatividade, porque essa nossa geração agora, ela precisa disso, dessa representatividade, se enxergar num líder jovem, né? Sim. E talvez essa visão, que eu posso chamar de visão graciosa, que é a visão da graça, ela vem justamente pelo fato de vocês conhecer tanto o lado de cá quanto o lado de lá, né? Então, assim, é nesse sentido que eu queria que você falasse em relação a essa representatividade, como que é, o que você conseguiu progredir, o que você acha que ainda dá pra gente fazer, né, nessa linha aí. Tá, então assim, eu acho um detalhe que a igreja precisa observar, o jovem ele busca aceitação. Você pode ver, ele às vezes começa a beber para ser aceito no grupo. Então, às vezes, dentro da igreja, ele não consegue se enxergar naquele ambiente e ele fica reprimido. Então, a gente precisa criar um ambiente a qual o jovem também tem uma representatividade dentro da igreja, porque ele faz parte da igreja. Então, assim, é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa observar, e eu busco isso, sabe? E eu entendo o lado deles, porque é uma batalha. O mundo está oferecendo, falando para eles, vem. E às vezes a gente, como igreja, não pode falar para eles, vai. A gente tem que ter paciência. É onde entra a misericórdia. Né? A gente precisa ter um pouquinho mais, porque a gente já tem uma maturidade, a gente já foi e pagou um preço alto para conseguir voltar, e quantos que já foram e não conseguiram voltar? E quem já esteve do lado de lá sabe o peso que é para voltar, né? Quando consegue. Você está numa prisão, você precisa ser liberto de várias coisas. Às vezes a pessoa quer voltar e não consegue mais. Então, assim, a gente tem que ter uma paciência muito grande e saber que o jovem dentro da igreja é importante. O jovem é um termômetro da igreja, porque quando a igreja está bem espiritualmente, o jovem é o primeiro que é avivado. E quando a igreja dá uma esfriada, é o primeiro que vai embora. Então, eu tô sentindo a presença de Deus para falar isso. É verdade. Tô sentindo a presença de Deus para falar isso. Então, assim, hoje a gente precisa... Hoje o meu chamado, eu busco a entender isso e me posicionar dentro da igreja como esse papel, para acolher eles, para se colocar na frente deles, como o pastor sabe. Assim, não, pode... Eu vou tomar um tiro por eles aí, porque vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos esperar, vamos...
E eu estar dentro do grupo de jovens como líder hoje, também é aquela questão, tem aquele sentimento, como eu perdi essa juventude fora da igreja, hoje eu estou fazendo parte do grupo de jovens, estou recuperando esse tempo perdido, né? Então eu faço com amor e faço com essa visão de abraçar, de ter paciência. Eu cobro deles também. Tem vezes que ali o Espírito Santo direcionou, a gente vai cobrar, vai falar. Depois no outro dia eu vou lá e peço desculpa, né? Tem que ter o meio termo ali, né? Ele sabe, os jovens que faz aqui é nosso companheiro que está junto nessa caminhada, porque assim, a gente está caminhando para o céu, a gente está buscando viver a cultura do céu aqui na Terra. E é um desafio muito grande, é a batalha espiritual, há uma cultura diferente do mundo, que não aceita, que coloca outras questões na vida deles. Então a gente está aqui para ser uma referência. Hoje, como líder de jovem, tendo essa representatividade, tudo aquilo que você já destacou, conhecendo os dois lados, tanto do estar na igreja, do se afastado, como é difícil estar, permanecer, mas também o quanto é difícil voltar, o que você deixaria, por exemplo, de conselho para quem vai nos assistir, que tem vontade de voltar, mas não consegue, em que momento buscar ajuda, enfim, dentro daquilo que Deus colocar aí no seu coração, você faz a orientação aí. Então, quando eu estava tentando voltar para a igreja, eu sofri muitas batalhas porque eu estava numa prisão, né? Tinha uma cultura ali já bem enraizada de amizades e de viver nessa parte do mundo, né? Eu acho assim, o principal desafio é dar o primeiro passo. Quantas vezes eu me arrumava para ir para a igreja e minha esposa orando, pedindo, tinha a igreja orando a favor, mas eu não tinha força para ir. Eu me arrumava, parava na porta de casa e ficava ali. E o que eu fazia? Eu já tinha consciência que eu precisava voltar. Já tinha tentado voltar e tive várias recaídas de voltar e de repente desviar de novo. E as pessoas criam expectativas sobre a gente e a gente acaba voltando de novo para o mundo. E chegou um ponto que eu já estava lutando demais com isso, né? Cansado de tentar. Cansado. Tinha consciência, mas eu não conseguia. Então, eu entendi que o primeiro fator que a gente precisa lutar contra é realmente querer estar na casa do Senhor. E o menor da sua casa, que é aquele hino que eu tenho, foi quando eu entendi isso, porque eu tinha aquele negócio, meu coração não é ruim, eu vou na igreja, mas eu posso fazer isso, e sempre ficava achando, porém, né, uma justificativa para não ter um compromisso sério com o Senhor, né? Porque Deus não era o meu primeiro plano, Deus não era a minha prioridade. Eu tentava mascarar, colocar desculpa, porque na igreja tem esse defeito, porque o irmão da igreja, às vezes, o que adianta ir na igreja fazer isso? A gente sempre vai, quem está no mundo, você vai buscar um obstáculo para se justificar. Mas quando eu entendi que eu realmente precisava de uma mudança, que eu falei assim, Senhor, eu quero ser o menor da sua casa, mas me deixa voltar. Foi quando o Espírito Santo passou a agir, porque o Espírito Santo só age quando a gente dá legalidade para ele agir. É verdade. Ele é um cavaleiro, ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele vai estar ali te ajudando quando você clamar, protegendo, porque a misericórdia de Deus vai nos alcançando, por mais que a gente não mereça. Mas a partir do momento que eu entendi, que eu falei assim, não, eu realmente quero viver para o Senhor, chega das coisas do mundo, chega dos prazeres da carne, e eu quero crescer espiritualmente, Senhor me ajuda, aí começou as coisas a mudar. O mundo, ele oferece um prazer momentâneo. A pessoa que está na festa, que está no ambiente de festa, é legal. Não vou falar para você que não é legal, porque senão a pessoa não buscava isso. A pessoa que tem um sucesso profissional, é legal. É legal. Você atingiu um sucesso, beleza? Enfim, mas são prazeres que passam e de repente você já se sente vazio de novo e você precisa de um novo prazer. Buscar, como diz assim, é sempre uma dose maior, né, de prazer. Salomão fala que é correr atrás do vento, né? Exato. Você sempre está correndo atrás de uma coisa e você tem uns picos, uns momentos de felicidade, mas quando você deita na sua cama de noite, depois de uma festa, por mais interessante que a festa foi, e você coloca a sua cabeça no travesseiro, a solidão vem. E é nesse momento que é o diferencial de estar em Cristo. Essas coisas também geram prazer, você tem um sucesso profissional, também gera o prazer que a gente tem de viver nesse mundo, das coisas andando num propósito, né, alinhado com a vontade de Deus, mas é o fato de você deitar na cama, a paz que você tem é diferente. E só quem experimentou essa paz é capaz de entendê-la. Então, assim, às vezes, falar para o pessoal, às vezes você está procurando essa paz nas coisas do mundo, sinto muito informar, é vazio, porque eu estive em lugares buscando por essa paz, e no mundo você não vai encontrar, eu te garanto. Mas a paz que está em Cristo, ela é real e ela é eterna. Aleluia. Então, medita nisso. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa paz, se você quer ter uma direção, se você está perdido, se você não consegue voltar, a gente está aqui para abraçar. Eu acho que esse é o papel da igreja, não da religião, porque às vezes a gente confunde religião com igreja, mas o papel da igreja de Cristo é abraçar esses filhos
e estão buscando essa paz, de voltar novamente aos braços do Pai. Então, é uma frase bem conhecida, né? Existe um vazio dentro de cada um de nós que é do tamanho de Deus. Então, somente em Deus você vai encontrar essa paz. Enfim, espero que você encontre, assim como eu encontrei, na simplicidade, e não está aí fora, está dentro. Está dentro. Então, olha para dentro de você, e existe um trono aí. Se você colocar Jesus sentado nesse trono, a sua vida, com certeza, vai se tornar uma nova vida, porque a maior prova que Jesus existe na minha vida é porque eu conheci o Filho antes de Cristo e conheci o Filho depois de Cristo. Então eu já passei por experiências que eu não tenho para onde voltar mais. O Senhor me levou a lugares que eu não tenho para onde voltar. A minha experiência foi tão real com o céu, com as coisas de Deus, que eu olho para as coisas desse mundo é muito pequena, sabe? Esse dia eu li uma frase que eu acho que resume tudo isso que você falou, que ela dizia assim: tem hora que eu preciso parar e contar o meu testemunho para mim mesmo, para lembrar de onde eu saí. Rapaz, a misericórdia e a graça de Deus, ela é surpreendente. Quem Jesus tem feito nós nele, isso assim, eu não tô nem me referindo a título. Então, eu sou um servo. Antes de ser pastor, eu sou um servo. Né? Então não tem nada a ver com título. Tô falando de servo, de serviço. O privilégio de ser salvo, cara, de conhecer Jesus. Nossa, é um outro mundo, é outra vida. Eu até vou contar rapidinho aqui, tentar abreviar. Em 2015, acho que foi 2015, eu estava na faculdade ainda, morava em República, e eu tive um sonho que começou assim. Eu estava numa festa, no sonho ali, e de repente deu tipo um baque, assim, as pessoas pararam. Ficou todo mundo parado na festa, e eu olhei assim, na hora que eu olhei, parecia que o céu estava cinza, né? E eu saí daquele ambiente da festa e fui assim para olhar o céu. Quando eu olhei o céu estava cheio de anjos e pessoas subindo, né? Glória a Deus. E eu, como cristão, conhecedor da palavra, eu falei, Jesus voltou, e eu fiquei. Meu Deus. E eu senti uma agonia terrível, uma agonia de morte, sabe quando uma pessoa querida morre, mas é como se eu tivesse morrido. Então é uma agonia inexplicável. Não tinha mais o que fazer. Tava tudo acabado. Eu tava condenado. Então eu senti a agonia de ir pro inferno. Do que era ter ficado. Era Jesus te chamando de volta. Me joguei no chão e comecei a clamar. Comecei a clamar e falei poucas palavras, mas comecei a chorar desesperado. Chorar, não tinha o que fazer. Quando eu levantei o rosto um pouquinho, assim, que eu tava de joelho no chão, eu vi como... Sabe quando você joga uma âncora? Já viu aquelas imagens, você joga uma âncora no mar e daí a corda fica desenrolando assim? Mas em vez de ir pra baixo, a âncora desce, né? Subia. Meu e era Deus. como se fosse uma raiz, um bolo de uma raiz. Não era uma corda. Que coisa gloriosa. Uma corda desse mundo. Era uma raiz. E aquela raiz subia pra cima assim. E aquele rolo tava terminando, né? E eu não pensei duas vezes, segurei. Quando eu segurei naquela raiz lá, me puxou pra cima assim, ó, numa velocidade que já tinha subido aos ares, né? E eu só pensava, não vou olhar pra baixo, senão vou cair. Não vou olhar pra baixo, senão vou cair. E nisso eu pensei na minha família. Quando eu pensei na minha família, a voz veio na minha mente, né? Ele respondeu, pode ficar tranquilo que eles estão bem. Daí eu falei assim, me puxa pra cima. Não, deixa eu voltar um pouquinho, né? Segurei na raiz e fui subindo. De repente, tinha assim, eu vi que tinha tipo como se fosse um anjo, ele tinha várias asas e uma luz na cabeça. Daí ele falou assim, ó, ele tá segurando ali, posso cortar? Daí o que tava em cima da nuvem, tinha um em cima da nuvem, eu não conseguia ver o rosto. Sabe aquela nuvem do Goku? Tipo a nuvem do Goku. E dois seres que não é dessa terra, que eu não sei te explicar, mas o rosto brilhava muito, várias asas, e ele tirou uma espada. Ele falou assim, ó, ele tá segurando ali, posso cortar? E esse tava na nuvem, falou assim, não, deixa ele aí. Daí eu falei assim, perguntei, né, daí eu falei da minha família, não tá minha família? Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo que eles estão bem. Daí eu falei, me puxa pra cima. Me veio a voz na minha cabeça, ele não falava com voz, eu pensava e respondia. Eu falei, me puxa pra cima. Ele falou, não, você tem que subir. Daí eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Tomar uma ação. Então, primeira observação, eu entendi que o meu tempo de decisão na trajetória que eu estava vivendo na vida estava acabando. Se eu não tomasse uma decisão naquele momento de voltar para Deus, eu ia seguir uma trajetória que eu não ia ter mais como voltar. Por isso que aquela corda estava acabando o tempo. E o fato, posso cortar, era um momento decisivo, eu precisava tomar uma decisão, né? Posso cortar? O anjo falou que seria cortado, né? A chance de salvação. Então, ali foi um resgate. E eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa por nós. Né? E tudo que o Senhor já poderia ter feito, já foi feito. Eu falo que Deus é reativo, né? Porque ele é exatamente isso. Ele já fez. Já fez. A maior ação, a maior intervenção de Deus na humanidade foi o Filho ser morto naquela cruz. Então, eu segurei naquela raiz lá e fui subindo. Quando eu cheguei na nuvem, que eu fiz assim, para subir em cima, eu vi um paredão de pedra. Como se fosse uma construção, mas uma construção com arquitetura natural, vamos dizer. Já viu aquelas paredes de pedra, assim, aqueles paredão de cachoeira? Era como se fosse aquilo lá. O muro era como se fosse aquilo, umas pedras escuras, assim, e algumas árvores. E quando eu me coloquei naquela nuvem, assim, eu não aguentava ficar em pé, eu vi que a gente estava num ambiente diferente, e algumas pessoas começaram a correr sobre aqueles paredão, e uma movimentação como se tivesse o pessoal lá no estado de alerta, né? E
Jesus, que estava naquela nuvem, né? Eu era muito pequeno perto dele, era muito alto, assim, eu não conseguia ficar em pé, eu só via a parte da perna dele, eu não conseguia levantar a cabeça para olhar em direção, porque a glória era tão grande de estar diante dele ali, que a minha carne não tinha força. Meu Deus, tinha força. Gloriosa. E daí, quando aquele pessoal que estava lá, como se fosse vigilante naquele muro, assim, começou a entrar em estado de alerta, ele bradou. E chegou a dar um eco, assim, aquela voz imponente gritou: não temas, eu sou o leão de Judá. Meu Deus. Aquilo deu um eco naquelas pedras lá, e aquele povo que estava nas muralhas começou a gritar. Assim, como se fosse um exército. Um exército gritando. E o leão de Judá do grupo veio desse grito. Rapaz. Esse grito ecoou até hoje, né? Porque mudou, tem impactado, né? O nome do grupo, Leão de Judá, foi desse grito que surgiu. Então ele veio ali, daí, assim, desceu no meio do pessoal ali, eu fiquei em cima, tipo, daí ele tinha tipo umas pedras que flutuavam, né? Ele pisou naquela pedra e desceu em direção, assim, do pessoal que tava naquelas pedras, desceu um rio. Ele desceu, ficaram conversando, sabe quando chega uma celebridade no local, que o pessoal tudo se aglomera e foi assim, né? Foi tudo em direção dele. E tinha outra pedra assim, eu saí da nuvem, subi em cima da pedra, não conseguia ficar em pé. Olha que eu sou skatista, hein? Fiquei tentando me equilibrar, não consegui, fiquei abaixado, me segurando pra não cair. Ele conversou com o pessoal, daí ele falou assim: vem aqui, né? Na hora que ele falou, vem aqui, aquela pedra veio e parou do lado dele. Deus. Daí ele pegou na minha mão e falou assim: vem que eu preciso de você, mas era eu preciso de você no sentido assim, eu conto com você. E pegou na minha mão, levantou eu, e tinha uma escada de ouro assim, a gente começou a subir aquela escada de ouro, e na frente daquela escada o sol brilhava muito, né? E nisso eu acordei. E quando eu acordei, no outro dia eu falei: não, eu preciso me batizar, porque eu entendi que aquele momento eu precisava fazer alguma coisa. Era um momento decisivo para minha vida. Então eu fui atrás do batismo e me batizei. Enfim, o que eu entendo sobre isso? Então, Deus permite essas experiências espirituais num momento, às vezes, crucial da nossa vida. Então, se Deus falou com você em algum momento, tem uma reação. Não fica esperando de braço cruzado, não vai acontecer nada, né? Porque aquele fato de eu falar: não, eu vou me batizar, tive recaída depois do batismo, e foi uma trajetória, mas desde esse sonho, a minha vida espiritual vem progressiva, vem numa crescente. A gente tem falha, mas vem numa crescente, no entendimento, numa comunhão, intimidade. Então, assim, eu falo, se você teve algum momento na sua vida, teve uma experiência nesse sentido, toma um posicionamento. Porque eu senti que se eu não tivesse posicionamento naquele momento, talvez a minha vida teria tomado outro rumo. Talvez nem estaria aqui. Não é verdade. Rapaz, vontade de nós conversar mais umas 2 horas, Faila. Mas devido ao tempo ali do Face de aceitação pelo inteiro, então eu vou te fazer uma última pergunta pra gente fechar o nosso bate-papo. Beleza. E já também, assim, já deixando aberto para nós fazer um segundo podcast aí, né? Vamos marcar, você voltar pra gente falar também, por exemplo, numa área que eu não sei se alguém gosta muito dessa área, mas é uma área que a gente se pega direto nela, que é sobre batalha espiritual, né? Sim. Vamos falar sobre isso, vamos pegar, rapaz do céu. Então vamos marcar pra gente poder falar sobre isso, né? Sobre essa visão, para nós explorar também mais o tema da graça, que se não fossem as interrupções, talvez nós teríamos entrado nessa, mas eu quero que você diga pra mim, assim, o que é o evangelho pra você hoje? Meu Deus do céu. O evangelho é a minha vida, né? Eu acho que a maior pregação que pode existir é a gente viver essa palavra. E não é fácil, é um desafio, mas é um desafio gratificante. Então a gente precisa buscar entender, porque não tem como eu viver o evangelho se eu não entendo, se eu não tenho conhecimento, né? Eu às vezes vou viver um evangelho raso, às vezes vou viver uma religião e não o evangelho real. E às vezes até escravo do que te falam, né? Você vai ficar refém. Eu gosto muito de sempre frisar para que a igreja compare a pregação, inclusive minha, como pastor, compare com a Bíblia, entendeu? Porque ela é o norte nosso, né? É o que nos norteia, né? Então a fonte do evangelho é a Bíblia. Então, assim, é difícil você explicar com razão uma coisa que é espiritual, porque parece só um livro, né? Parece só um livro. Mas quando você começa a aplicar o que está nesse livro na vida, a gente começa a viver coisas sobrenatural, que não tem explicação lógica. Então, o evangelho basicamente o Philon morreu, e hoje eu busco viver a vontade de Cristo. Entender, conhecer, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que Jesus venha se revelar na minha vida através das minhas ações. E eu erro bastante. E eu falo: misericórdia, Senhor, eu errei de novo. E às vezes a gente erra num ponto e volta a errar de novo. Mas eu estou lutando. Eu tenho uma referência que é Jesus, que é um modelo de homem perfeito. E eu entendi isso. E estou aplicando na minha vida. E isso gera um poder sobrenatural. Essa é a graça, né? E desafio o pessoal aí. Quem tentar aplicar as leis desse livro, ou entender, conhecer Jesus e aplicar na sua vida, você vai acessar um lugar sobrenatural, que não tem explicação lógica. Você vai passar para um próximo nível de ser humano. Esse é o nascer de novo que essa palavra fala. Você nascer espiritualmente. Então, a partir do momento que você acessa esse lugar, não tem para onde voltar.
Não tem pra onde voltar. O amor de Deus é irresistível, real, né? É um amor que nos prende, né? Eu resumo citando uma frase. Eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas ele diz assim que o evangelho é o mendigo contando pro outro aonde achou o pão. Cara, que lindo isso, cara. Dá vontade até de chorar, porque é verdade, né? E outra coisa que a Alessandra fala também, né? O que tem de bom em mim não sou eu, é Jesus. E o que tem de ruim em mim é eu mesmo. Esse aí. Mas, Fábio, que bênção, cara, poder te receber aí nesse projeto que nós estamos iniciando, nesse terceiro episódio do nosso podcast. Foi muito bom compartilhar esses momentos, ouvir seu testemunho de vida, ainda que eu creio que uma boa parte que eu gostaria que tivesse saído não saiu, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe. Né? Fica pra próxima, a gente retoma alguns assuntos aí. Sim. E é uma bênção. E você que nos acompanha, compartilhe, faça chegar a outras pessoas esse testemunho. O evangelho é isso, é a simplicidade de uma conversa.